Boa noite a todos. Eu vou comentar bastante sobre o estresse, que é o que nós estamos vivendo. Eu sou fisiologista, farmacêutica, e para mim o corpo humano é encantador, mas não é porque é encantador que é fácil de entender, e não é porque ele é encantador é que ele é totalmente conhecido. E a ameaça, no caso do Covid, está do lado de fora da nossa casa, a gente consegue se imaginar com riscos de vida, mesmo ele estando lá fora. Então, a gente sabe o que a gente tem que fazer para se proteger, mas a gente está em pânico, porque a gente está com ameaça à nossa integridade. Isso desencadeia a reação do estresse. Se vocês observarem no logotipo do meu laboratório, é um laboratório de estudos do estresse, eu sou responsável por ele, idealizadora dele. Ele tem esse logotipo que ele traz o indivíduo enfrentando o mundo de frente. Então, ele está sem medo, ele está corajoso. O que a gente pode fazer para conseguir enfrentar esse inimigo? Uma das características é conhecer o inimigo. No nosso exemplo de hoje, nós temos o conhecimento que não tem vacina e não tem tratamento. O que a gente tem que fazer? A gente tem que se proteger. Então, isolamento social e tomar todo cuidado não entrar e sair dos mercados. E esses dois círculos também, ele traz que o nosso cérebro, a reação que eu desencadeio frente a uma ameaça real ou não, vai desencadear respostas no meu corpo. E, ao mesmo tempo, uma dor que eu tenho constante no meu corpo vai desencadear uma resposta no meu cérebro. Então, nós temos uma interconexão mente-corpo que ela tem várias interconexões e que vai fazer com que o indivíduo possa desencadear doenças gravíssimas. E aí, o que eu me sinto na obrigação é divulgar o que acontece no nosso corpo num dia normal, porque a gente tem que desenvolver um autoconhecimento para ter uma autoaceitação para a gente poder viver bem. A pirâmide de Maslow diz o seguinte: se eu tenho a base da pirâmide sendo atendida, que são as condições de sono, banho, condições de alimentação e tudo mais, eu vou fazer com que eu fique bem e eu vou conseguir pensar na segurança, eu vou conseguir me realizar socialmente, eu vou conseguir ter uma autoestima e, finalmente, uma autorrealização. Hoje, tudo isso está ameaçado. Então, o que eu posso fazer comigo mesmo? Como eu posso trabalhar no meu dia a dia para conseguir desenvolver bons pensamentos, conseguir afastar esse medo que nos assombra? Então, o que a gente pode apresentar é um dos fatores que desencadeia essa reação quando eu me sinto ameaçada são a liberação a mais do hormônio que se chama cortisol. Quando eu estou com um estímulo bom, com um estímulo adequado, eu vou ter uma sensação de alegria, uma sensação de euforia. Isso desencadeia em mim uma reação que se chama euestresse, que é o estresse bom. Se eu estou com a concentração de cortisol ideal, eu estou com a atenção adequada, com o pensamento adequado, com equilíbrio emocional, e a mente é sábia, tem boas ideias e consegue ter bons pensamentos. Por outro lado, se eu estou com as concentrações de cortisol abaixo do normal, eu estou com um estresse ruim, eu estou com distresse, desise, de doença. Então, eu vou ter dificuldade de atenção, eu vou ter apatia ao que está acontecendo ao meu entorno, eu vou ter tédio, eu vou ter confusão mental, eu vou ter dificuldades ao levantar de manhã. Esse estresse abaixo do cortisol vai estar próximo de uma situação de depressão, porque eu não estou mais querendo levantar de manhã, eu estou apática ao que está acontecendo ao mundo lá fora. Eu não quero mais reagir. E se eu estou com esse hormônio acima do esperado, muito alto, eu vou para o próximo slide, que também é de estresse, só que eu começo a ficar com comportamento desorganizado, com burnout, ou seja, eu não consigo render. Eu tenho a sensação de pânico, que é o coração batendo forte, a respiração ofegante. E, de novo, eu vou ter dificuldade de memória e dificuldade de foco. Então, como fazer com que eu desencadeie o estresse dentro de mim, que é o estresse bom? Como que a gente pode desencadear isso na gente? Então, o primeiro ponto, a gente tem que se autoconhecer. Qual que é a minha ritmicidade? Que horas da manhã eu gosto de acordar? Eu gosto de ver o sol nascer ou eu prefiro acordar mais perto da hora do almoço?
Isso, hoje, você não tem ninguém olhando o que você está fazendo. Então, você pode fazer, mas siga uma ritmicidade. Respeite o seu corpo, mas siga uma ritmicidade. É fundamental que você tenha rotina. Nós temos no nosso corpo que, se eu faço estratégias de coping, que são situações que me fazem bem, que me geram prazer, sempre no mesmo horário do dia, ou 2 ou 3 vezes na semana, eu vou sugerir vocês abraçarem, vocês beijarem pessoas que estão próximas de vocês, os seus pets, caso vocês os tenham, e praticar situações que causem prazer em vocês, de preferência no mesmo horário do dia. Isso vai fazer com que você mantenha a sua situação de estresse por mais tempo ao longo do seu dia. Esse cortisol, olhem só, ele tem uma ritmicidade normal. Eu produzo esse cortisol sempre. Se eu coletar na minha saliva hoje, no meu sangue, na minha urina, eu vou ter uma quantidade de cortisol ideal. Por quê? Ele tem concentrações altas de manhã e essa concentração cai ao longo do dia. Observem que à meia-noite a concentração está praticamente zero, mas ela existe. E de manhã ela está super alta, antes mesmo de eu levantar. Então, o que eu preciso? Eu preciso desse cortisol para lutar, porque o dia chegou. E antes de dormir, eu preciso desse cortisol baixo para eu poder ter uma boa noite de sono. Eu não devo praticar corridas antes de dormir, porque eu vou ativar esse sistema e ele não vai me fazer tão bem e meu sono vai ser um pouco comprometido. O ideal é a prática da atividade física pela manhã ou ao entardecer, que vai causar um cansaço físico e você consegue desligar o tempo suficiente para você dormir. O que acontece com a gente se a gente não tem ritmicidade? Todo mundo aqui, se a gente abrir o microfone, todo mundo aqui vai poder me dizer que já teve ou tem a ressaca da segunda-feira, mesmo que não comeu churrasco nem encheu a cara no domingo. A ressaca da segunda-feira nada mais é porque você volta ao seu ritmo de acordar cedo e sábado e domingo você não acordou. Então, se você não altera a sua ritmicidade no fim de semana, a sua ressaca na segunda-feira é bem menor. É muito mais saudável você acordar às 8 horas no domingo e depois tirar um cochilo depois do almoço do que acordar às 11 e na segunda você ter que acordar às 6 de novo. Existem pessoas que têm ritmicidade de cortisol invertida, que o cortisol faz um S e ele aumenta à noite. Tem gente que não tem cortisol, praticamente libera quase nada, são as pessoas mais deprimidas. E tem gente que tem o cortisol lá em cima, que são as pessoas que estão no burnout, que estão por um tris, aquela gota d'água. Você fala com a pessoa já começa a te xingar e você nem sabe o que está acontecendo. Então, o objetivo de você praticar atividades que te gerem prazer é o retorno da ritmicidade do cortisol ao normal, e isso faz com que você volte a ter um foco. Então, o autoconhecimento de saber o que você gosta de fazer é fundamental. Uma das situações que nós estudamos, que foi a prática da yoga, e nós fomos, inclusive, convidadas a falar sobre ela em escolas de referência. E a prática de yoga fez com que os indivíduos que estavam com o cortisol todo alterado voltassem ao normal. E essa prática foi sempre de manhã, 2 vezes por semana, por 1 hora. Não é nada exagerado. São situações tranquilas, nada que vai causar um overreaching ou um burnout aí de tanto fazer atividade física. Nós validamos a yoga, mas existem outros pesquisadores que validaram outras práticas que desencadeiam o estresse, que são as práticas de coping. Isso fez com que a comunidade voltou a produzir cortisol. Então, esse cortisol ele não é vendido na farmácia como remédio, a não ser para quem tem problema, quem teve transfusão, né, de tecido, sempre toma-se pela manhã, porque aí ao longo do dia vai caindo a concentração dele. Com essa ritmicidade mantida, a gente volta o estresse ao normal e volta com atenção e consegue praticar tudo ali que a Ivana sugeriu. Então, bons pensamentos, prática de exercícios, trazer a sensação de prazer, fazem com que a gente consiga controlar o estresse.
transformando de estresse, que é o estresse ruim, em um estresse, que é o estresse bom, o estresse que faz bem para mim. Esses são os meus monstrinhos e são as pessoas que estimulam. A Ivana não está nessa foto, mas eu preciso pôr a carinha da Ivana aí, que ela estava aí no grupo na época. E são as pessoas que me ajudam com as pesquisas no laboratório e que estamos todos disponíveis a qualquer tipo de dúvida e depois a gente pode colocar o contato para vocês. Então, procurem se cuidar, procurem se conhecer. E a gente costuma reforçar que só a gente colocando a máscara de respiração na gente, quando o avião está caindo, que a gente consegue ajudar os outros. Então, a gente só pode ajudar os outros quando a gente consegue ajudar aquela pessoa que está ali no espelho de manhã, a hora que você está escovando os dentes. Tá bom? Cuidem-se.